entrando, gente? Ainda não. Falta um minuto. Tá. Ah, já tá. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer receber vocês aqui hoje. Enquanto a gente espera um pouquinho todo mundo entrar, a Elas gente estão queria. na sala de espera. Hã? Elas estão na sala de espera. Tem que admitir para dentro, ó. Admitir todos. Admitir agora. Não, tá entrando ainda. É. Mas enquanto a gente espera, eu queria, para quem já está aqui, pedir para vocês escreverem lá no grupo, de onde vocês são e o que que te motiva a estar aqui hoje. E aí, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Ou como vocês conheceram a Hilma. Ei, Marli. A Olá, gente quer querida. escutar vocês pelo chat. Então, a gente vai interagir mais pelo chat. Então, pode escrever, por favor. Quem são vocês? De onde vocês vêm? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Vamos interagir pelo chat, por favor. Escreva o seu nome, sua idade. Cidade não, porque nós vamos fazer biográfico, mas você pode colocar o local de onde você está e o que que te motivou a estar aqui hoje. Qual a sua relação com Hilma? Em poucas palavras, para a gente ir fazendo essa roda de chegada, de receptivo, para a gente poder entender um pouco também o que te motivou a estar aqui. Oi, Stefânia, bem-vinda. A Lina está aí também? Cadê? Deixa eu ver. Ela está sem câmera? Ah, tá aí. Ei, Lina está aqui. Ah, Indora conhecendo a Boa Pinaco. noite. oi, ei, Lina. Investigadora universitária. Oi, Emi. Que legal. Artista imigrante em Itália. Ai, que maravilhoso. Ah, compartilhe o artigo depois com a gente, Emi. Manda para a gente lá no grupo de WhatsApp o link do seu artigo, por Veremos. favor. Ah, isso, Givaldo, bem-vindo. Arte como ponte, é sim. Aí, Lu, Karina encontrou através do livro da Hilma. Olha, Ó, maravilhoso. Gente, de Houston. Queria muito ir para Houston. Houston tem muita coisa interessante de arte. tem muita arte, é. Pessoal, a gente vai esperar mais uns minutos, né? A gente está dando esses minutos iniciais e a gente começa. É bom que vocês saibam que a gente está gravando, porque ela vai ficar disponibilizada depois, a aula. Ei, Gabriel. Se você estuda teosofia, você vai ver muita coisa, né? Muita coisa na árvore também. Estou lembrando de você, Gabriel. A gente se inscreve no Instagram, né? A gente já bateu papo pelo Instagram.
Estefânia. Pegar uma coisa. João, você bota esse skip para Rebeca, Raul. Quando a gente chegar em 30, a gente começa, né, G? Hum. Ou quando você sentir. Eu estou aqui lendo todas as mensagens. Ó, Cunha. Estefânia, tem uma em Cunha. Ah lá, é. Então, vai ter um evento em Cunha com a Estefânia agora e com a Lina, que está aí, que apareceu aí agora. A Lina fez o grupo de Bilbao conosco, o segundo grupo. Estefânia também foi comigo, coordenando. E a Lina veio para o Brasil, o chamado de Rio uma deles. A Luciana organizou uma viagem para visitar a exposição da Hilma em Bilbao esse ano. Foi uma turma para lá. E eu, infelizmente, não pude ir, mas soube que foi uma experiência assim maravilhosa e gerou encontros assim que renderam, né, conversas e histórias outras, como por exemplo a Lina, que está aqui hoje com a Estefânia, que está. Veio Vocês vão de fazer longe. muitas, enfim, muitas coisas disso, dessa comunidade. A Lina tem sangue sueco também, mas ela mora na França. Você falou? Você falou, amigo. Ah, ai. Vitória. Ai, que legal, Fernanda. Psicologia junguiana. Eu vou falar do Jung um pouquinho hoje também. Priscila. Acho que um pouquinho de algumas de alguns de vocês, eu já conheço um pouquinho. A gente já conversou em algum momento, em alguma aula que eu tenha dado, ou algum encontro lá no direct do Instagram, né? Lu, temos 30 pessoas, já Vamos, passou 7 minutos. vamos começar. Vamos começar. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Eugênia. Eu acho que não faz sentido eu falar de mim sem antes falar de como eu conheci a Luciana, que é a grande anfitriã, e que eu tive a honra de conhecer. No começo da pandemia, eu sem muito saber o que fazer, eu decidi, né, na minha força e coragem, eu sou artista plástica de formação, e já vim admirando o trabalho da Rio, e conheci também a Lu através da exposição da Pinacoteca. E aí tomei coragem e da louca decidi escrever para a Luciana para a gente fazer uma live juntas. E ela, muito gentilmente, como ela é essa pessoa generosa e encantadora, que eu nunca imaginei que ela fosse dizer sim, ela topou que a gente fizesse essa live. E aí o que acontece é que minha vida mudou para sempre, porque essa live que a gente fez repercutiu para minha vida como um todo. Me abriu assim para um outro espaço e para uma outra relação que é muito cara para mim e que frutificou nessa amizade e no convite da Lu de me chamar para fazer parte como cofundadora da comunidade Hilma no Brasil, que se chama hilma.com.art. Então, essa história, esse encontro que a gente está tendo aqui é um encontro muito especial, porque exatamente nesse mês a gente completa um ano de comunidade e que foi um trabalho muito gratificante, especialmente para mim, porque eu aprendi muito. A Luciana é uma pessoa muito aprofundada, né? Se tem alguém que tem propriedade para falar sobre a Hilma, sobre todo esse caminho profundo e misterioso e maravilhoso que abarca a Hilma, é a Luciana. E a gente gravou muito, muito conteúdo, né, nesse um ano de comunidade. E agora a gente está iniciando um novo ciclo. E neste novo ciclo,
algumas mudanças vão acontecer e é um jeito da gente também celebrar essa nova etapa aqui com vocês e compartilhar um pouco disso que a gente fala na comunidade, o que que a gente aprende lá e qual que é esse nosso propósito, né? Então, só antes de eu passar a palavra para a Lu, eu só acho importante a gente nivelar o conhecimento de todo mundo, né? Antes da gente começar essa jornada, porque é uma jornada que requer uma abertura e uma disposição de escuta, e coração aberto. E é importante que todo mundo saiba mais ou menos quem é Hilma. Eu sei que todo mundo sabe um pouco, acho que todo mundo já teve contato. Mas assim, brevemente, né, a Hilma foi uma artista, né, que nasceu na Suécia e às vezes o que acontece, que eu acho importante, que está ligado ao nosso propósito da comunidade, é que às vezes a gente tem uma visão dela dentro de um museu, que é uma visão estética, que é uma visão plástica. Mas o trabalho da Hilma, ele é um trabalho muito profundo e muito sério, não só no sentido plástico, mas no sentido simbólico humano. E é isso que a gente está tentando construir nessa comunidade. Pessoas que estejam dispostas a adentrar esse universo simbólico, não só para entender o universo da Hilma, mas para entender nós mesmos e entender o mundo. Então, quando vocês verem, né, uma obra da Hilma, acho que a Lu vai passar por uma trajetória breve assim da história dela e como que o trabalho dela é estruturado, que é muito importante. Vocês vão entender um pouco disso que eu estou falando aqui. Então, eu queria agradecer a Luciana pelo convite e pela honra de me deixar fazer parte dessa história, de estar aqui com todos vocês. Eu estou lisonjeada e feliz de ter completado esse ciclo de um ano. E, Lu, agora é com Hum. você. Obrigada por tudo. Eu que agradeço, porque eu falo para todo mundo que é da comunidade que se não tivesse a Maria Eugênia, que eu não tinha comunidade, porque eu sou uma pesquisadora, mas antes de ter escrito o livro da Hilma, eu era uma artista e uma terapeuta que sempre buscou, a partir dos princípios da antroposofia, né, nessa prática de perceber o mundo a partir de uma visão também espiritual, não só uma visão material. Eu não encontrava muito sentido em ser artista sem associar esse caminho, e eu fui me enveredando através dos caminhos de formações como terapeuta, né, como educadora, arte educadora, mas sempre estava faltando alguma coisa, até que exatamente na mesma idade que Hilma tinha, quando ela foi convidada para fazer um caminho totalmente novo, que seria pintar para os seus guias espirituais. Ela tinha em torno de 43 anos, e exatamente nessa idade, aos 43 anos, eu encontrei Hilma na minha vida, né? Dessas sincronicidades que o destino promove no caminho biográfico, quando você, de repente, encontra algo que converge em vários outros fios da sua história e tudo faz sentido, né? Então, naquele momento, quando eu encontro ao acaso duas obras de Hilma af Klint numa exposição no Pompidou, na França, quando eu nem estava preparada para ir nessa exposição, eu fui porque eu tinha uma tarde livre, eu estava levando um grupo para fazer um outro caminho com os impressionistas, e eu acabei tendo uma tarde livre e encontrei duas obras da Hilma ao lado de duas lousas do Rudolf Steiner, que já era um grande mentor dentro do meu trabalho, né? Que a antroposofia, Rudolf Steiner é o grande mentor de toda a antroposofia, foi ele que trouxe todo esse conteúdo renovado da teosofia e que veio a se chamar antroposofia. E quando eu vejo aquelas obras, e eu não conhecia aquela artista, né, tendo estudado arte tanto tempo, eu fiquei completamente tomada de curiosidade, comecei a pesquisar, isso era 2008, mas não tinha nada sobre Hilma, a não ser dizendo que ela estava naquela exposição que chamava o Traços do Sagrado, porque ela tinha sido descoberta recentemente, há pouco mais de 30 anos atrás, como uma abstracionista que veio antes de Kandinsky.
aquilo tudo me impactou, mas o que mais me impactou foi que ela tinha conhecido Rudolf Steiner, por isso que, inclusive, ela estava ao lado das lousas dele. Isso já foi para mim um motivo para me motivar a pesquisar sobre ela, e ao longo dos anos eu fui conseguindo conteúdos em alemão, em sueco, mas não tinha quase nada na internet sobre ela. Até que, em torno de 2015, eu vou para a Suécia, vou à Suíça, encontro cartas de Hilma trocadas com Steiner, vou conhecer mais de perto, né, entrevistar pessoas na Suécia, entrevistar pessoas que conhecem o trabalho dela, que encontraram os diários dela. E tudo isso foi se transformando numa grande pesquisa, até então pessoal. Era algo que a minha história pedia, minha alma pedia, desvendar o que Hilma tinha trazido, porque ela deixou tudo guardado e morreu e nunca foi reconhecida em vida. E ela viveu toda a vida dela, 82 anos, para servir para o futuro. E eu achei aquilo de um altruísmo incrível e de uma missão espiritual assim exemplar. Eu precisava ir atrás dessa história. Foi quando, então, mais um acaso, né, mais uma questão do destino, que a família Flint me pediu para perguntar no Brasil se existia algum lugar que teria interesse em expor a obra dela. Eu liguei para a Pinacoteca, que eu tenho uma amiga que trabalha lá, liguei para o Inhotim, e o que aconteceu foi que, na época, em 2016, 2017, ninguém tinha interesse ainda, porque ela ainda não era muito conhecida. Só que em 2018, eu recebi um telefonema da Pinacoteca, porque tinha mudado a diretoria, né? E o Johan Vols, que é o diretor da Pinacoteca até hoje, estava me convidando para lançar o meu livro ali, né? Até então, eu estava escrevendo o livro porque eu queria muito colocar isso no mundo em um dia. Mas ele disse, não, a gente gostaria que você lançasse agora. Então, em 2018, eu lanço o livro na Pinacoteca e começo a falar sobre Hilma, e isso acontece até hoje. As bênçãos disso tudo é que na pandemia eu conheci muitas pessoas, porque eu comecei a falar de Hilma online de uma forma que ampliou, né, e que muitas pessoas chegaram para mim a partir da pandemia. Uma delas foi a Maria Eugênia. Então, graças a esse encontro, né, e ao encontro com muitas pessoas que, a partir da comunidade, hoje compõem essa comunidade, eu não estou mais sozinha nessa pesquisa. Então, tudo que eu, de alguma forma, absorvi de conteúdo faz sentido para compartilhar, né? E falar em compartilhar, eu quero começar a compartilhar com vocês umas imagens, Lu, porque eu... só antes de Oi, você continuar, eu só queria fazer um parênteses, gente, que agora a Lu vai começar com o conteúdo mesmo da aula, tá sim, bem? E quem ficar até o fim, a gente vai compartilhar as condições da comunidade e aí a gente vai compartilhar também um cupom de desconto, tá bom? Então, vocês para quem estão enxergando? Estão enxergando o slide? Sim? Sim. Está vendo? perto. Sim. Então, agora eu posso ver vocês no monitor do lado. Então, às vezes, eu vou olhar para o lado, vou ler o que vocês estão escrevendo, tá? E vou passar os slides aqui pela tela principal. Então, nós escolhemos, na época, foi uma inspiração mesmo, que essa imagem que faz parte da série do Cisne pudesse compor como a grande imagem norte do nosso caminho da comunidade, né? E por que que a gente escolheu isso? Porque esse caminho ele está pautado num tripé, na arte, na ciência e na espiritualidade. Este tripé foi o tripé que norteou toda a obra de Hilma af Klint, desde 1906 até o fim da vida dela, e é o tripé que norteia todo o meu caminho e da comunidade de pesquisa e estudos. Então, quando a gente fala hoje de arte e espiritualidade, está começando a abrir um nicho novo, mas ainda é um tabu. Eu falei em várias universidades ao redor do mundo e em algumas delas eu fui extremamente confrontada, né, academicamente, porque arte não se mistura com espiritualidade, né? Mas eu sustentava isso a partir do momento em que é um ponto de vista e um ponto de referência Não. meu, e que
dentro do caminho que eu pesquisei, faz todo sentido, porque é um caminho alquímico, né? Então, essa mulher do século passado, que nasceu em 1862 na Suécia, de olhos azuis profundos, de 1,5 metro de altura, uma mulher pequena em estatura, mas imensa para conseguir fazer tudo o que ela fez, colocou mais de 1.000 obras guardadas no porão, 26 mil páginas escritas à mão, em diários catalogados, numerados, em relação não só ao que estava pintado, mas o que estava pintado tinha uma relação com o que estava escrito. E ela dizia: o que eu pintei é uma moldura para o conteúdo espiritual que cada um que vier no futuro a olhar para aquilo possa adentrar no conteúdo espiritual. Até 1906, Hilma vivia profissionalmente como artista, uma das pioneiras também no caminho acadêmico. Ela foi aceita na Academia de Belas Artes como a terceira turma no mundo de mulheres que teve a legitimidade de ser aceita numa academia e fazer um curso de belas artes e se profissionalizar como artista. Ela era muito respeitada. Então, só para vocês terem uma ideia da qualidade artística dela, né? Ela tinha um estúdio no coração de Estocolmo, esse é o estúdio, ela está no estúdio dela. Observe a postura dessa mulher em pleno 1895, aos 33 anos, como se sentaria uma donzela naquela época, uma jovem naquela época, né? Ela já era transgressora já na hora de tirar uma foto, né? Ela não queria nem, né, enganar ninguém. Ela estava ali tipo, tá bom, mas eu não vou fazer uma pose clássica de uma donzela de pernas cruzadas, ereta, com as mãos no colo, né? Ela já estava mostrando a que vinha, né? Eu adoro essa foto. Parte da minha pesquisa foi observação fenomenológica das fotos dela, do olhar dela, do gesto dela, e essa foto, para mim, é um tapa na cara de toda a etiqueta, né? Bom, é importante quando a gente fala de Hilma, não podemos esquecer de outras 4 mulheres, porque todo esse caminho que a gente vai contemplar a partir de 1906 até a série da Árvore, em 1912, é graças a um grupo de 5 mulheres que, desde 1896, escolheu às sextas-feiras à tarde se encontrarem para meditar, para acessarem mediunicamente os seus guias espirituais. Então, é importante a gente reconhecer Ana Cássio, que foi a colega da Academia de Artes junto com Hilma, e que, graças a Ana, todo esse legado, todas essas obras estão salvas hoje, porque até depois que ela morreu, ela deixou pago, o acervo ficou pago dentro de um galpão, né? Sigrid, Matilde e Cornélia eram outras 3 mulheres que eram médiums e que também compunham o DEFEM, que é o grupo das 5. Então, o DEFEM foi um grupo que, durante mais de 10 anos, disciplinadamente, fielmente se encontrava para estudar, meditar e praticar. As 2 artistas, Ana Cássia e Hilma af Klint, até então eram aprendizes desse caminho. Mas em 1904, os guias começam a pedir a Ana e a Hilma que desenhassem o que eles estavam falando. Todos os diários, desde o momento em que Hilma começa a escrever, a partir das orientações, tem esse símbolo. Esotericamente, esse símbolo ele pode ser interpretado em várias correntes espirituais. Eu, Luciana Pinheiro, pesquisadora, um dia, dentro da minha pesquisa, tive um insight. E o insight é que tudo que Hilma tinha deixado para nós, que fosse para somar e multiplicar, que nunca fosse para dividir e subtrair. Então, hoje, ao falar sobre esse caminho, eu espero que para vocês, ao final, vocês possam sair daqui tocados de alguma maneira, que some, que multiplique em algum lugar na sua alma uma parte do que você vai ver ou vai sentir e perceber. Então, como eu disse, em 1906, Hilma foi chamada
para fazer uma pintura. Na verdade, em 1904, ela começa a desenhar nos cadernos para aprender um pouco sobre o que os guias queriam. E em 1906, um dos guias, dos mentores, fala com ela: você aceita pintar uma encomenda para o futuro? Uma encomenda para um templo do futuro, onde as almas no futuro vão precisar desse caminho. Vão precisar reconhecer e relembrar do caminho sutil da alma, quando o mundo estiver tão condensado no materialismo que eles não conseguirão mais encontrar a saída, né? Essa saída existencial. Então, essas foram as obras que, à medida em que os anos foram passando, né, Hilma foi pintando, no início com a ajuda de Ana Cássia, as outras mulheres ajudavam dentro dessa estrutura do grupo do DEFEM, mas a partir de uma determinada época, perto de 1908, Hilma ficou completamente sozinha, Ana adoeceu, as outras mulheres se afastaram por não serem artistas, e até 1908 ela tinha pintado 111 obras, sendo que a maioria das grandes obras, inclusive as 10 maiores, que têm quase 4 metros de altura, ela pintou escondido, sozinha, ao longo de um ano. Tá? Então, é um trabalho gigante. E o que aconteceu em seguida foi que Rudolf Steiner foi visitar o ateliê de Hilma. Quando ele visita o ateliê, ele faz perguntas e colocações muito profundas. E eu vou passar para vocês, enquanto eu conto essa história, as séries que ela foi pintando, tá? Todas essas séries nós estudamos na comunidade, as aulas estão gravadas com conteúdos, tem mais de 25 horas de aula e de pesquisa dentro dessas aulas, com arte meditativa, com contemplação. Então, a série do Caos foi a primeira, e todas essas séries estão completas. Eu ouso dizer, como eu tenho um acesso direto ao Eric Afklint, que é o sobrinho bisneto dela, que aqui no Brasil nós somos um dos poucos pesquisadores que realmente vê e considera a obra completa nas suas séries, como páginas de um livro que tem que ser lido na ordem cronológica, capítulo por capítulo. A própria Hilma escreveu isso, que o trabalho devia ser visto cronologicamente como quem lê um livro, como uma biblioteca espiritual. Então, eu ouso dizer que nós somos, dentro da comunidade, dos poucos pesquisadores que têm acesso a todas as 156 pinturas cronologicamente ordenadas, porque em todas as exposições que eu visitei ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, eu nunca vi essas séries completas. Elas estão sempre incompletas, às vezes fora de ordem, é bem frustrante isso, mas aqui o meu compromisso com a fidelidade desse caminho, desse processo, é de trazer todas as séries uma por uma e a gente vai estudando uma por uma. O que acontece em 1908, depois que ela pintou 111 pinturas? Ela para de pintar por 4 anos. De abril de 1908 a abril de 1912, ela entra numa luta interior, ela começa a estudar, e é exatamente quando Rudolf Steiner rompe com a sociedade teosófica e constrói, né, começa a fundar a sociedade antroposófica, por questões de entendimento de algumas correntes dentro da própria teosofia. Ele colocou o Cristo no centro, Cristo cósmico, como centro de todo um caminho de evolução humana, né? E dentro da teosofia haviam outros mestres, outros mentores importantes, guias espirituais, inclusive dentro de linhas encarnatórias, onde considerava-se que Krishnamurti era, né, uma das encarnações do Cristo. E ali houve uma divergência, e ele funda a antroposofia, que é a sabedoria do ser humano, que é uma prática que envolvia estudo, meditação e uma profunda prática interna, né? Então, ela fica 4 anos sem pintar, porque Steiner faz uma pergunta que deixa ela num lugar muito desconfortável, porque ela era uma médium, ela fazia todo um caminho mediúnico através das pinturas. Cada série dessas que eu mostrei para vocês
ela era guiada por um mentor diferente, tanto é que parece que eram artistas diferentes, né? Porque cada mentor dava uma técnica, dava um estilo e uma cor com uma função, né, de trazer um conteúdo espiritual complementar a cada série. Quando Steiner vê tudo isso, ele considera e fala: realmente, tudo que você pintou é para o futuro, o mundo não está pronto para isso agora, vão ser necessários 50 anos para que alguém consiga começar a entender isso. Então, não mostre mesmo, seus mentores estão certos, não é para mostrar. Só que Hilma tinha 54 anos. Então, ela sabia que ela não estaria viva 50 anos depois. Então, ela fica numa crise interna muito grande e uma luta interna de como ela pode cuidar desse legado. Fora que ela não conseguiu mais voltar a pintar como antes. Além de tudo isso, em 1912, ela pinta a Árvore da Sabedoria, que é a que vamos contemplar hoje de uma forma mais breve, né? Porque dentro do processo, essa série exige que a gente contemple durante muitos e muitos encontros. Hoje eu vou trazer para vocês pontos muito relevantes dessa série, mas eu não tenho a pretensão de esgotar tudo nessa aula hoje, porque seria até leviano da minha parte. Mas é importante que vocês tenham entendido todo esse caminho até agora, porque a Árvore da Sabedoria não faz parte da encomenda para o templo. Vocês podem interagir por chat, se vocês quiserem, porque me interessa saber o que está acontecendo aí, dentro desse caminho com o qual eu estou interagindo com vocês virtualmente, né? Se houverem perguntas, tem pessoas, a Maria Eugênia e a própria Carla vai mediar essas perguntas, então vocês podem deixar perguntas, opiniões, o que vocês quiserem no chat, porque vai ser bem-vindo. Até então, eu vou olhar para vocês pela telinha, quem está com a câmera aberta. Está dando para acompanhar? Está todo mundo tá indo bem? Se houver alguma pergunta, pode fazer, tá? Eu quero interagir com vocês mais do que ficar aqui só no monólogo. Então, a Árvore da Sabedoria, imaginem vocês, depois de tudo que ela estudou, pesquisou, meditou, é quase, eu ouso dizer, um caderno de estudos, onde ela, enquanto estudava, fazia um esquema. Sabe quando a gente estuda para a prova? Que a gente vai desenhando enquanto a gente estuda? Foi um pouco isso que Hilma foi fazendo. Ela foi tentando entender tudo que ela estava estudando e desenhando para fazer o seu esquema, a sua imagem de tudo. O que aconteceu que fez com que ela realmente entrasse numa crise? E que eu acho que vale para todos nós aqui, artistas, donas de casa, cientistas, ocultistas. Steiner faz uma pergunta para ela que, biograficamente, qualquer um de nós deveria se fazer em algum momento. O que ele pergunta para ela é: onde está você em tudo que você pintou até hoje? Porque tudo que você fez até então para a encomenda para o templo é relevante, é profundamente importante para o futuro da Terra, das gerações futuras, mas o que realmente você pode colocar ali como sua individualidade, e não só obedecendo mediunicamente com os seus dons de artista, e também com a sua capacidade sensitiva. E foi aí que a situação muda para a Hilma, porque ela quis se apropriar, ela quis tomar consciência do que ela estava fazendo. E aí ela pinta a Árvore da Sabedoria paralelo ao que ela continua para a encomenda para o templo. Então, eu vou depois entrar de novo na Árvore de Sabedoria, mas eu queria que vocês acompanhassem, né? Que ela pinta a série do Cisne em 1915, ela pinta a série da Pomba em 1915, né? Ela termina em 1915, ela encerra a encomenda para o templo no tríptico do altar, e quem é da comunidade que está aqui, que eu estou vendo um monte de carinhas conhecidas, é a aula desse mês de fevereiro, tá? A aula do tríptico é a aula que encerra as 12 séries, exatamente um ano de trabalho que a gente vem fazendo, pesquisando a encomenda para o templo, que
é composta de 152 obras, de 1906 a 1915, tá? Então, vamos entrar um pouco, até aí tudo bem? Vocês têm alguma pergunta? Bom, ninguém escreveu nada, eu vou seguindo. Acho importante colocar agora esse caminho da simbologia, né? Não só no caminho que Hilma fez a partir da ciência espiritual, da teosofia ou da antroposofia, mas a simbologia que vem de mitos e de arquétipos muito antigos, talvez desde a origem do mundo, para começar pelo mundo das árvores, que desde antes desse caminho da consciência humana, no Gênesis já estava lá, né? Que no terceiro dia da criação, dentro da separação das águas e da terra, o mundo vegetal começa a ser criado. E essa origem simbólica da árvore vem também no Antigo Testamento, a partir da árvore da sabedoria também, o mesmo nome da série. A árvore da sabedoria, que era proibida, tinha um fruto proibido, né? Que Deus, o Criador, o dono do paraíso, diz: vocês podem viver no paraíso. Adão e Eva, homem e mulher, vocês podem viver no paraíso, mas eu peço a vocês que a única coisa que vocês não mexam é nessa árvore. Não comam desse fruto. E aí o que acontece, na verdade, é que a serpente vem e provoca essa alma feminina, porque é a Eva que ela provoca, né? E Eva transgride, não só come do fruto proibido, como Adão também come. E o que acontece é que estamos todos aqui hoje vivendo em pecado, porque quisemos e transgredimos e ousamos querer conhecer. Nós quisemos sair do paraíso e conhecer o fruto do conhecimento, o fruto, o preço da sabedoria envolve encontrar as polaridades do mundo, o bem e o mal, o céu e terra. Mas muito além do Antigo Testamento, de toda uma tradição judaico-cristã, os egípcios também tinham uma árvore que era considerada um símbolo de sabedoria e de imortalidade na mitologia egípcia, que era Persea. E essa árvore também tinha uma serpente. Essa árvore também era guardada por deusas e deuses. Também no caminho da ciência e da mitologia oriental e de toda a corrente, né, do budismo, Buda ascendeu, Siddhartha ascendeu debaixo de uma árvore. Então, a árvore de Buda, ela é pintada nos templos porque ela é considerada a árvore da sabedoria no budismo. O baobá é uma árvore sagrada para os africanos. O baobá é considerada, para os xamãs africanos, para os grandes líderes da tribo, eles têm uma árvore sagrada que é o baobá, onde eles conversam e interagem com essa árvore a partir da sua mitologia, das suas crenças, dos seus ritos. Na Cabala, né, ou Cabalá, a árvore também está aí, né? A árvore está aí para fazer todo esse caminho que vai mostrando todo esse caminho de ascensão e de evolução. A tradição celta também, né? Os seres das árvores que conversavam com os druidas e com as druidezas. Também as iluminuras, que vêm também, não sei se você sabe, mas os primeiros monges cristãos eram antigos celtas, que se converteram à religião cristã. Então, nesse caminho, os celtas também desenhavam, os celtas eram alquimistas e artistas, né? Então, eles desenhavam, a arte fazia parte de toda a cultura celta. E ali, nessa iluminura, a gente pode ver narrativas sobre a história da humanidade, sobre o Apocalipse, que também tem uma árvore que vai ser colocada no fim dos tempos, né? E o Ogran, para quem não sabe, o Ogran é um oráculo celta que ele é todo pautado em árvores. Cada carta é uma árvore, uma espécie de árvore que é colocada como uma força divina. O poeta Rumi, né,
de 5.000 anos atrás, um poeta persa, ele escreveu: talvez você esteja buscando nos ramos o que só encontramos nas raízes. E essa imagem, tanto nas palavras quanto na imagem celta que está aí diante de vocês, é um convite para vocês observarem a série da árvore que eu vou mostrar. E também o Jung, no livro vermelho, onde ele entra no mundo, né? No mundo subterrâneo, onde ele mergulha no inconsciente dele, e ele vai nas profundezas, né? E vai conhecer o Senhor das profundezas. Ele narra a árvore da sabedoria, com uma serpente. Podemos também olhar pela psicologia, né, esse conceito do self, da persona, do ego, o que está acima, o que está abaixo, o inconsciente, né? Essa ordem do que é inconsciente está abaixo, no escuro, né? E o que é consciente está na superfície. E toda essa narrativa do caminho de consciência humano, a partir dessa narrativa também das raízes de uma árvore, da copa dessa árvore. E podemos olhar pela nossa tradição, né? Nossos povos originários, a nossa floresta amazônica, as nossas imensas árvores, né? Que são verdadeiras divindades. Então, todo esse caminho que eu honro também, porque a alma brasileira ela está totalmente conectada com a arte de Hilma af Klint, com a arte de toda a missão de Hilma. Não é à toa que boa parte de um grupo que foi acolhido aqui dentro da nossa comunidade de pesquisa e também na Pinacoteca de São Paulo em 2018, no evento da exposição da Hilma, é considerado hoje pela família af Klint na Suécia, a qual eu tenho contato direto, porque consideram e respeitam o nosso trabalho aqui. Eles dizem: a alma brasileira é a alma que está mais pronta para receber a encomenda para o templo que Hilma deixou e todo o legado que ela escreveu depois da encomenda para o templo. Também podemos olhar na perspectiva da árvore como o corpo humano, com seus chakras, com seus ramos, com suas raízes. Então, esse caminho de encarnação que Hilma escreve nos esboços da árvore, como o mundo da matéria, o mundo astral e o mundo vital, né? E segundo a antroposofia, nós nascemos de cabeça para baixo porque todo o sistema neurosensorial ele começa na encarnação quando a gente nasce. O primeiro sistema, antes do respiratório, do circulatório, do metabólico, é o sistema neurológico. Tanto é que os primeiros anos do desenvolvimento infantil é que vão pautar toda a cognição daquela criança. Então, uma criança que não teve um desenvolvimento adequado na primeira infância, ela tem questões neurológicas, né? Então, esse nascer de cabeça para baixo nos mostra que a gente se ergue verticalmente, a nossa cabeça fica, quando a gente fica de pé, né? Quando a gente aprende a andar e fica de pé, a gente consegue perceber o cosmos e todo esse caminho do mundo cósmico, espiritual, que vem a partir, né, da cabeça, mas a gente encarna pela cabeça, de cabeça para baixo. Porque aí a gente pode inverter esse caminho. As nossas raízes estão na cabeça, né? E aí toda uma fisiologia oculta que vem do hermetismo, que vem da alquimia, que vem de várias correntes ocultas, né? Que foi estudando a fisiologia oculta e considerando as raízes também dentro do metabolismo, as raízes do coração, da circulação, porque dentro da embriologia, o coração sai da cabeça. O embrião, ele se forma, o coração está dentro da formação do cérebro, do crânio. E depois esse coração vem para o peito e o cérebro fica na cabeça, né? Então, todo esse sistema neurosensorial, rítmico, o sentir e o pensar. E o que a árvore tem a ver com isso? Agora eu pergunto a vocês, o que parece essa imagem? Pode escrever uma palavra. O que essa imagem lembra vocês? Um coração. Já pegou de cara, né? Porque realmente é um coração. São as artérias, né?
É maravilhoso como a ciência consegue fazer isso. A carne do coração saiu e ficou essa lindeza dessas raízes que também vão aparecer nas raízes da nossa árvore da sabedoria que Hilma pintou. Aí, ó. Esse é um coração pintado dentro da pintura número 1 da árvore. Todo o caminho dos fluxos, né? Para Hilma, as cores também tinham uma linguagem. O amarelo era impulso masculino da alma, era o ânimos. E o azul era ânima, era o impulso feminino, receptivo, bondoso, doador. E o amarelo era o ouro, era aquele impulso da razão, o impulso da luz, né? E o rosa era o amor, e o verde era o encontro dessa alma integrada, verde com azul, amarelo com azul dá o verde, né? Então tem todo um léxico aí, uma doutrina das cores, e todo esse caminho, né? De reconhecer o coração como centro dessa árvore. Na alquimia também, gente. É importante que vocês observem que se vocês estão desenhando, desenhem essas duas esferas que se encontram, porque é um símbolo alquímico do nous, né? Tem uma trindade, de novo, Pai, Filho e Espírito Santo, amor, poder e sabedoria. Podemos também colocar nesse tripé de arte, ciência e espiritualidade, né? O 3 é um número sagrado dentro do caminho espiritual. Mas vocês vão perceber que existem conexões, né? Ó, essa esfera encontra com a outra, que encontra com a outra, e se a gente for multiplicando isso, a gente chega na flor da vida, né? Mas é importante perceber porque isso chega também no fruto da árvore da nossa árvore da sabedoria que Hilma pintou. Então, nós estamos terminando essa introdução pelo simbolismo, pelos arquétipos, porque é dali que vem todo esse caminho maravilhoso de encontrar na obra da Hilma todo um fundamento, né? Então, aqui também é um tratado alquímico, uma das lâminas, né, alquímicas desses oróboros, oroboros, que é quando uma serpente ou uma águia ou um dragão come a própria cauda e o infinito se mantém, né? A vida se mantém entre morte, vida, morte, vida, morte, vida. E aí a gente entra um pouco na física quântica, um pouco nesse caminho da ciência espiritual do torus, né? Que é um caminho que já é reconhecido por vários grupos que estudam, né, a frequência do coração. Não sei se tem alguém aqui que conhece, né, desse caminho da frequência do coração, que o coração ele cria uma série de elos e ele cria toda uma força e um campo magnético que emana para o mundo quando a gente está na frequência do amor, ele amplia, e quando a gente está na frequência da dor e do medo, ele contrai. E a gente faz isso como indivíduos, e a gente cria um campo como coletivo, e a gente cria um campo como planeta também. E isso pode ser medido, né? Isso, Heart Resonance, exatamente, esse caminho da ressonância do coração. Isso já é comprovado, né? E essa que é uma das tábuas, né, Esmeralda, as tábuas do Hermetismo, que é um livro profundo, que a obra da Hilma inteira, tudo que ela deixa, tem fundamentos alquímicos do hermetismo primordial, do Kybalion, né? Então a gente vê aqui pássaros, pássaros escuros, a gente vê anjos, a gente vê a árvore com suas raízes, o sol e a lua como feminino e masculino, e nós vamos ver isso também na simbologia que Hilma renova. Para completar esse quadro todo simbólico, e claro, eu nem pretendo esgotar isso hoje, mas vocês devem ter as suas referências também, todo o caminho da nossa encarnação e da nossa genealogia, né? Está pautado na árvore genealógica, a árvore ancestral. Esse caminho da ancestralidade é um tema muito importante hoje em dia, porque se a gente não tiver memória ancestral, a gente vai perder a sabedoria, e a árvore da sabedoria vai secar no mundo, né? Temos a IA, temos a inteligência artificial, mas a árvore ancestral,
a narrativa ancestral, ela precisa ser contada, porque os ramos mais altos, eles estão próximos do céu e das estrelas, mas as raízes somos nós. Nós estamos no tronco, nos ramos mais baixos, e as crianças estão chegando a partir né, desse caminho de encarnação, como eu contei. Yggdrasil é uma árvore mitológica da mitologia nórdica muito importante, principalmente na Suécia. Provavelmente Hilma escutou sobre esse mito. Era a árvore do bem e do mal. Era a árvore citada na Bíblia, inclusive, onde mundos e mundos aconteciam aqui. A serpente, as 3 Nornas, as que teciam o fio da vida e que mediam o fio do destino e o cortavam para a morte. A fonte da vida que nutria todos os outros mundos, os grandes guerreiros que iam para o Kalevala, que eram os guerreiros nórdicos que venciam as batalhas. Todo esse caminho de Yggdrasil a gente pode também ver na nossa série. Então, vamos entrar nessa série, né? Primeiro, como eu disse a vocês, ela pintou em 1912 2 primeiras pinturas. Essas 2 primeiras aqui foram pintadas em 1912. E as outras ela continuou em 1914, porque ela começou a estudar de uma outra visão. Então, estamos aí vendo a primeira obra da série da Árvore da Sabedoria. Eu quero contar para vocês algo que é muito fenomenológico. Eu tinha visto já várias obras da Hilma, né? Em 2008 eu vi As 10 Maiores, eu tive acesso a algumas aquarelas dela também em 2008, lá em Paris, dentro do consulado sueco, que eu fui procurar por um pouco mais sobre ela lá, já que estava expondo ela lá. Mais tarde, pesquisando, eu tive acesso a várias obras das outras séries, mas foi quando eu vi A Árvore da Sabedoria que eu chorei. Foi esta série que me emocionou como nenhuma das outras que eu tinha visto até então. Eu chorei copiosamente diante de um pedaço de papel A4 pintado em grafite, aquarela, guache e pigmento dourado e prateado. Aquilo me tocou de uma forma, tocou o meu coração. E depois, quando eu descobri que ela pintou exatamente fora de todo um contexto de obediência espiritual, onde ela pintou a partir do livre-arbítrio dela, onde ela queria ser Hilma af Klint, envolvida no propósito espiritual que tinha sido dado a ela, aquilo fez mais sentido para mim como aconselhadora biográfica, como alguém que trabalha e pesquisa as leis espirituais dentro da biografia, porque ali ela estava colocando o eu dela a serviço do mundo, diferente daquele caminho que ela ainda estava obedecendo até 1908 e quando ela muda em 1912. Então, a série da Árvore da Sabedoria tem a ver com a sabedoria também que Hilma foi adquirindo. E aí, eu mostro a vocês uma outra número 1, uma outra Árvore da Sabedoria número 1. Foi fotocopiada, tinha scanner naquela época, tinha máquina de xerox? Não, não tinha, gente. O que aconteceu foi que ela pintou 2 vezes a mesma série. Então, vocês vão ver a diferença um pouco no tratamento, né? A primeira tinha mais um lápis grafite. Vocês estão vendo aí o lápis grafite mais definido, né? E depois vocês vão perceber as cores mudam um pouco, né? Mas o simbolismo é o mesmo, tá? Não mudou nada da estrutura da árvore. Por que ela fez 2? Porque uma ficou no acervo para o futuro e a outra ela levou para Rudolf Steiner quando ela visitou Rudolf Steiner em 1920 na Suíça. Ela fez uma cópia da série inteira e pôs a serviço de Rudolf Steiner, doou para Rudolf Steiner. Então, essas que a gente está observando, elas têm algumas que são da primeira série, outras que são da segunda série, tá? Então, vamos observar mais de perto esses detalhes. Quem esteve já diante dessas obras, tem algumas que foram para Bilbao comigo, outras que podem ter ido para a Pinacoteca fazer uma visita.
também em Nova York, quando elas estavam lá, ou em outros lugares onde ela foi exposta, né? Se vocês quiserem interagir, vamos observar de perto. Lembrem que eu falei para a gente observar esse caminho do entrelaçamento dos mundos, lembra? Desse caminho do nous, que vai cruzando e fazendo interseções, né? Se vocês estão com lápis e papel, eu convido vocês a fazer o caminho que esses fios fazem, a passear por este caminho que vai cruzando, quase como um desenho celta, né? Parece muito aqueles desenhos de forma celta. Volta para o coração, desce para a raiz rosa, volta, faz outro caminho. Tem várias formas, é um labirinto que a gente pode escolher entrar e sair, entrar e sair. E dentro dessa dança, tudo flui pelo coração. Acima, nós temos pássaros, de um lado de uma cor, do outro lado de outro, e eles vão dançando. Sim, é o Graal, Raul. Em cima nós temos o Graal. Não parece, é mesmo, tá? O Diogo está falando, parece um caminho ascendente de coração em direção ao superconsciente. Sim. A árvore da sabedoria, ou seja, encontrar o Graal é encontrar essa sabedoria, né? Essa sabedoria espiritual que está acima, mas que irradia. Olha como ela irradia para esses pequenos símbolos do infinito em cores da alma, né? O azul e o amarelo como cores da alma. Talvez também pensar nas cores da chama trina, que é uma sabedoria antiga, muito antiga, de muitos anos atrás, né? Então é uma sabedoria muito antes do Egito, que fala sobre as 3 chamas do coração: amor, poder e sabedoria. A chama trina traz todo esse caminho do coração. Segundo a sabedoria da chama trina, todos nós, seres humanos, nascemos com essa centelha divina no nosso coração, com a chama rosa do amor, a chama dourada da sabedoria e a chama azul do poder. E cabe a nós, como seres humanos, fazendo um caminho espiritual, ou seres espirituais fazendo um caminho humano na Terra, acender essas 3 chamas em equilíbrio, para que não haja tirania pelo um poder desprovido de amor e que o conhecimento não seja usado pelo poder, mas que se transforme em sabedoria porque tem amor. Toda a obra da Hilma, gente, toda a obra da Hilma é pautada na chama trina. Amor, poder e sabedoria o tempo inteiro ela pinta, até o fim da vida ela coloca essas 3 cores, inclusive dentro do caminho que ela foi fazendo livremente depois de 1915. Alguém falou, são as cores da bandeira da Suécia também, né? Mas existe uma sabedoria anterior do hinduísmo, que já tinha alguns siris, alguns gurus, né, que já nos seus escritos, na sua sabedoria, já diziam que uma parte da alma era amarela, que eles viam fluxos amarelos e fluxos azuis que circulavam pelo corpo, e que o calor do corpo era avermelhado, né? Até aí tudo bem, gente? Divaldo falou, irradiar como um campo ódico. Tem muita irradiação. Essa é a número 1 de novo, ó. Ó o grau mais definido aqui, ó. E vê se vocês veem aqui de perto uma única ave branca. Agora, a integração do que a gente pode chamar de preto e branco, ou de treva e luz, né? Para quem contemplou a série do Cisne, que foi pintada junto com essa obra, só que a série do Cisne faz parte da encomenda para o templo, né? Esse caminho que Hilma foi fazendo pela árvore da sabedoria, paralelamente ela pintava o cisne. E o cisne é um tratado alquímico, onde a gente vê todos os processos alquímicos, né? De putrefação, de
evaporação, para encontrar esse ouro alquímico, esse casamento alquímico até a integração da alma. E aqui em cima, quando a gente olha para essa pomba branca, a gente pode ver Sofia. Sofia é sabedoria para os gnósticos, para a corrente Rosa Cruz, né? O caminho gnóstico foi o primeiro evangelho, né? Antes do evangelho, que a gente pode falar do cristianismo, o primeiro evangelho mais do cristianismo raiz, vamos dizer assim, é o gnóstico. E ele fala do Espírito Santo, da Sofia, como a grande sabedoria que irradia para todas as outras correntes humanas que vão acontecendo ao longo do caminho da humanidade, a começar por Maria, Maria Madalena, e todo esse caminho, né, de toda essa irradiação dentro da corrente cristã. Então, o Espírito Santo seria a força feminina na Trindade do Pai e do Filho. E está sendo colocado ali no alto, aos pés do Graal. Alguém falou dos animais que estão juntos e próximos ao topo, isso mesmo. Eles param de polarizar, né? Eles vão construindo uma integração em cima, mas eles polarizam, porque na Terra, enquanto a gente viver na matéria, a gente vai viver com a polaridade, né? A gente vai ter que encontrar o equilíbrio entre a noite e o dia, o bem e o mal, o cheio e o vazio, o claro e o escuro. E para Goethe, na doutrina das cores, as cores são o encontro da treva com a luz. Então, a gente não tem só o preto e o branco, o bem e o mal. Nós temos 7 tons para irradiar na nossa alma. Os 12, né? Raul, isso mesmo. Esses 12 raios têm uma relação muito profunda. O 12, o tempo todo, conversa com a nossa mitologia, em todos os aspectos, né? Tem alguém com o microfone aberto. Isso. Agora vamos ver lá no topo da pintura número 1. É a única vez que ela mostra no desenho da número 1. Na número 2, ela não coloca isso. A cauda da serpente. Tá? Não significa que ela não pintou a serpente, mas é na pintura número 1 que ela coloca a cauda da serpente, como esse caminho do infinito, né? E onde que está essa serpente? Ela ainda não está muito clara aqui na obra número 1. Vou voltar para vocês verem ela inteira. Não está claro onde está essa serpente aqui ainda, tá? Não, a gente não está vendo. Ela está insinuando na copa dessa grande forma aqui, mas na verdade ela ainda não está explícita, ela vai aparecer. Então, observem a partir da próxima imagem que eu vou mostrando essa metamorfose. Aqui também, ó, estou mostrando de perto para vocês verem o requinte, né, do grafismo dela, da delicadeza. Isso é um tamanho A4. Bom, aí nós vamos para a número 2. A número 2, o coração já muda de cor. Os fluxos ficam claro e escuro. Os pássaros vão para uma lateralidade, como se eles estivessem dançando, ó. E eles vão lá para o centro, tem todo um caminho espiralado, diferente do que a gente estava vendo antes, né? E o Graal continua ali, só que a gente não vê o ouro mais. E as sementes, né? Esses pequenos projéteis que vão saindo, irradiando, e aqui dentro do Graal tem um par também, tudo em pares, né? O mito gnóstico de Sofia conta que tudo era par, os filhos de silêncio e profundidade, os criadores de tudo, eram filhos éons. Os éons vinham em pares, né? Então, Sofia era irmã de Cristos, filhos de profundidade e silêncio. Esse mito é lindo. Tem uma aula sobre o mito de Sofia que vale a pena vocês verem, está no YouTube. Uma aula que eu dei, está aberta, tá? Vocês podem procurar lá, Gotas Antroposóficas, vocês vão achar. Ela é toda ilustrada no mito de Sofia, que é o mito gnóstico. Estão vendo aqui que agora o pássaro está preto e branco? Então, não tem 2 pássaros mais. Quando a gente observa a série do cisne, a gente vê isso também. Essa relação do preto e do branco que, de repente, integra.
Como eu disse a vocês, eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar isso hoje, mas eu queria fazer uma degustação, então eu estou passando por cada uma. Olha onde é que a serpente apareceu, ó. Estão vendo a cauda dela aqui? Lá no alto, no topo? Agora ela começa a mostrar, né? E o que que a serpente significa em muitas correntes, né? Primeiro tem a Kundalini, né? Essa força da sexualidade, essa força criativa que irradia do chakra base, do chakra raiz, que é o primeiro chakra que fica bem na base do corpo, né? O Eros, e também a cura, né? O cadosseu de Mercúrio, né? As serpentes para o Egito também eram cura. Nós estamos no ano da serpente para a China, para a Ásia, para todo o caminho da cultura asiática. Vê a serpente como uma profunda cura, um animal de poder que traz a cura, a destruição e a cura, né? Ele pode matar, mas ele também pode curar. Nós estamos em pleno ano da serpente. E olha que lindeza, esse lótus que começa a brotar em 3 níveis. Quem chega perto dessas imagens vai ver que ela deixou escrito, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Mental Planet, olha lá, o plano etérico lá embaixo, bem na base da serpente, o plano etérico. O plano astral, que está no meio, que são todos os nossos movimentos emocionais, né? E o plano mental, que dentro também desse caminho da ciência espiritual, a gente sempre vai desdobrando os corpos sutis. Então, tem o corpo físico, que é a matéria, com osso, carne, sangue, né, músculo. E aí o corpo vital, que é regido pela água, pela vitalidade. O corpo astral, que é pelo ar. Então, a nossa alma, nosso campo astral é todo no caminho do ar que entra, sai, das relações, né, do astral mesmo, e o campo mental, que tem uma relação direta também com os elementos do éter, né? Que aí é um quinto elemento. Vocês estão vendo o coração aqui? O coração ainda está ali, num plano bem sutil lá atrás, em vermelho. E esse lótus, né? E na base tem um lótus que brota do encontro das duas serpentes. São muitos detalhes, gente, tem que observar por vários ângulos. É um caminho eterno, a gente tem que ir para a exposição com lupa, por isso que tem milhares de fotos, a gente vai desdobrando e cortando vários ângulos para a gente ver, porque não tem uma verdade, né? O caminho da verdade que Hilma propõe, que ela diz que a verdade é o único caminho, é um caminho estético. A estética tem uma relação com a ética e com a moralidade dentro do caminho espiritual que Hilma propõe, né? E quando a gente entra em contato com a beleza, a gente entra em contato com uma estética. Então, uma postura ética no mundo é bela, uma postura de verdade no mundo, ela é estética, né? Então, a gente está falando de um campo de milhões de possibilidades, onde a gente pode olhar o lótus como um caminho do Oriente, a gente pode olhar o Graal como um caminho do Ocidente, a partir desse caminho crístico, né? E entramos na número 5. A número 5 começa a ter um outro corte. Um corte que ela mostra agora que as raízes também têm algo dentro delas. E ela tem uma mônada que vai desdobrando de cada fluxo. Então, quando a gente olha para esse cubo, porque tudo que Hilma pinta não é bidimensional, ele é em 3D para cima. Então, quando a gente olha um quadrado, é um cubo. Quando a gente olha um círculo, é uma esfera. E por aí vai. A gente vê a geometria sagrada o tempo todo nos sólidos platônicos de tudo que ela pinta. O quadrado para Hilma nunca foi quadrado, é cubo. Isso é uma face do cubo. Tá? Então, olha aqui o detalhe da número 5. Ó. Primeiro que o pássaro está aqui, o dourado e o prata, e em um dos fluxos do coração, a gente chega nessa mônada. Para quem já observou a série do Cisne, que está aí, que eu sei que está aí, muita gente que já fez, que está na comunidade, que foi para Bilbao comigo também, a cabecinha do cisne aqui, ó. Tá vendo a cabecinha dele com o bico aqui? Já estava ali a semente do cisne
Ou da pomba, porque na série da pomba a gente também vê a cabecinha dela, né? Tem duas aves aqui e duas aves aqui. E a gente vê 4 cisnes na série do cisne. Quem viu, tá lembrando da série dos 4 cisnes que se encontram dentro de um cubo, né? Então vamos lá. Olha, o que está no centro, na base, os 2 pássaros agora não estão mais preto e branco. A cruz é branca, o fundo é escuro, mas os pássaros ganharam cor. Não é maravilhoso isso, gente? Assim, eu me sinto muito numa gratidão quando eu olho para isso. Isso ficou guardado num porão, gente, mais de 60 anos. Na verdade, ficou um século, mais de um século, porque ela guardou desde 1912, né? Mas ela morreu em 1944 e deixou um testamento dizendo que só 30 anos após a morte dela, mas levou mais de 30 anos para alguém se interessar para olhar para isso. Agora, olha aqui, vamos ampliar aqui um pouquinho. Olha, agora aparecem 2 seres alados. Em algumas anotações dos diários dela, ela fala que é Micael, ou Miguel, né? São Miguel Arcanjo, e Rafael. Não, Gabriel. Gabriel é o arcanjo da Anunciação, que anunciou o nascimento, a vinda do Cristo. E Micael é o arcanjo que rege a alma da consciência hoje, que trabalha com o caminho do futuro, que trabalha com a transformação da consciência pelo livre-arbítrio. Nós vamos ganhar consciência se a gente quiser. Se a gente não quiser, a gente continua vivendo uma linha evolutiva sem ascensão. Ó, ela pintou o detalhe aqui, ó, que está aqui pequenininho, mas ela fez questão de mostrar, ela não tinha zoom para fazer isso em Canva, né? E ela mostrou que o graal era 2, um em ouro, um em prata. Assim como toda essa dualidade, né, de tudo que a gente está vendo na obra número 6, que é a penúltima, e a mônada que cai pelo DNA aqui e que irradia um outro detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Ó, essa grande mônada aqui, que a gente poderia considerar... Opa, voltando. Aqui. Considerar também os 4 pássaros, né? A pomba ou o cisne, que são animais alquímicos. Ela mostra um corte da face do cubo aqui, ó. Sim, o Eros está o tempo todo. O tempo todo o Eros aparece. Inclusive, no Caos Primordial tem uma única obra escrito Eros. E ela já anuncia: sem o Eros não tem vida. Se nós estamos aqui é porque a gente viveu um impulso de Eros, gente. E esse Eros é sem a culpa, né? Desse caminho da religião que nos traz a culpa pelo prazer, pelo Eros, pela beleza. Eros também está relacionado à beleza, né? Eros é filho de Vênus, de Afrodite, dentro da mitologia. Vocês viram que dentro desse cubo tem vários outros cubos? Gente, isso é uma holografia. É uma holografia. Pulsão de vida. Perfeito, Andréia. Perfeito. Pulsão de vida. E pulsão de morte também, porque a gente está lidando com a morte quando a gente está lidando com o caminho alquímico, né? Aqui é a última pintura, é a número 7, e eu quero que vocês prestem muita atenção, porque ela faz o detalhe da número 7 ampliado. A número 7 é essa aqui, tá? Eu vou diminuir ela para vocês verem como ela é. Tem um grande espaço da esfera que é negro, e bem aqui no cantinho, ela mostra que tem uma camada, ó, tá vendo aqui, ó? Tem uma camada. Vê se vocês conseguem ver aqui. Tá vendo aqui? Essa camada, ela se transforma na outra face de uma maçã. Não parece uma maçã, gente? Não parece um fruto? O fruto da sabedoria, o fruto que fez com que a gente fosse expulso do paraíso? Aí ela mostra isso em detalhes.
E esses detalhes, a gente ainda está olhando a número 6. Agora eu vou mostrar para vocês a número 6. A número 6, que na verdade ela é chamada de sétima, mas ela é o detalhe do 6, tá? Ela escreve aqui, esse é o detalhe da anterior. E essa, gente, essa daí dá uma aula de 2 horas, sério. Eu poderia ficar 2 horas falando dessa obra, desse detalhe, porque aqui, ó, ela mostra que cada pedacinho que está aqui, ela tem esse detalhe aqui. Olha a quantidade de detalhe que ela vai mostrando. Que esse miolinho é assim, e que essa flor, esse selo, essa mônada, ela está aqui, entre o feminino e o masculino. E que o colchete dourado encontra com o colchete prata e que vai descendo até a base. Essa número 7, na verdade, que é o detalhe, aqui o Cristo lá no alto, ó, para quem percebeu o graal lá no começo, olha o graal partido em 4. Vou mostrar para vocês por aqui, ó. Olha a devoção, né? Devoção é a qualidade que a alma humana desenvolve quando ela encontra a beleza. Se vocês forem pensar na sua biografia, quando vocês estão diante de algo belo, qual é a emoção? Devoção, gratidão, né? Olha que lindo, olha, esse graal não é um só, são 4. 4 como uma bússola, 4 como os 4 pontos cardeais, 4 como existe a vida na horizontal e a vida vertical, né? Então, esse caminho da cor, como eu disse a vocês, Goethe falava e Hilma estudou a doutrina das cores, que a antroposofia se baseia na doutrina das cores de Goethe, e o Goethe fala poeticamente: as cores são as alegrias e os prazeres do encontro da treva com a luz. Bom, a gente está chegando no finalmente. Obrigada por vocês terem ficado até esse momento. Eu quero compartilhar com vocês agora um trecho de um livro muito importante que Hilma deixou, que já está sendo traduzido aqui por mim, mas ele não tem tradução ainda em língua nenhuma, porque ele está em sueco. Espera lá, espere aqui que eu vou trazer o último trecho. Pronto. Esse livro se chama A Vida da Alma, foi escrito à mão por Hilma e depois datilografado por uma amiga, por uma aluna dela, uma aprendiz, no fim da vida de Hilma, quando ela revisou tudo, e ela datilografou com essa menina, que chamava Sigrid, e ela escreve: penso o que acontece e busco entender sobre a conexão entre a causa e o efeito dentro do corpo, matéria e o eu. Quando observo nossos crânios, posso ver que a parte frontal esquerda do crânio pertence ao homem, que deve ser considerada como repleta de luz. E na mulher, em contraste, é a parte frontal direita. Depois de 1920, quando ela termina a Encomenda para o Templo, ela começa a escrever A Vida da Alma por pesquisar os fungos, os musgos, e ela começa a perceber a relação da fisiologia oculta com as plantas, principalmente com os fungos, e se vocês souberem hoje, a ciência já descobriu a importância dos fungos, dos musgos, e da botânica como um todo. Então, ela faz todo um caminho da fisiologia oculta nesse livro, que é fonte de aprendizado. Isso é uma pintura dela, depois da Encomenda para o Templo também, que me lembra um pouco a árvore a partir de um outro grau, que é a série do Parzival, que nós vamos estudar no futuro. Bom, agora, Gê, eu passo a palavra para você e agradeço muito vocês poderem ficar até o final, porque eu quero contar um pouco do que a gente produziu até agora, e quem quiser continuar esses estudos com a gente, fica aí, porque vai ter como entrar para a comunidade hoje com um desconto por estarem aqui. Quero só falar que a minha trajetória vem a partir do livro, né? Primeira edição 2018, segunda 2020, a terceira está hoje no mundo, a partir do link na bio do Instagram, quem quiser comprar. Tem também uma edição em Portugal e uma em espanhol e em e-book em inglês, português e espanhol também no link da bio. Também quero contar que
a partir da minha experiência, tudo que eu estou compartilhando com vocês vem de um trabalho profundo de pesquisa, mas a minha maior escola são vocês. Eu aprendo com cada uma de vocês, com cada um de vocês que faz um comentário dentro da sua pesquisa biográfica, da sua pesquisa, da sua sabedoria. Então, para mim, é muito importante escutar vocês, porque quando Hilma pintou, ela não pintou para uma corrente espiritual, ela pintou para todo mundo, cada um vai encontrar o seu símbolo, cada um está pronto naquele momento para encontrar aquela obra, aquele contexto, dentro do seu grau de consciência. E eu fui testemunha de muitas curas, curas anímicas, curas espirituais e curas também de consciência, de saltos de consciência, fazendo o caminho da contemplação dentro das exposições e a partir das aulas de arte meditativa. Então, eu Lu, quero posso agradecer. fazer um parênteses sobre isso? Claro, sim. É, Está com você agora. o que eu acho muito importante, assim, em tudo que a Luciana compartilhou, é que esse trabalho da Hilma, ele não só traz informações objetivas, informações, mas ele traz um fluxo de vida. E quando você acessa, né, geralmente quando a gente acessa conhecimentos, a gente acessa informações. E é difícil da gente assimilar. O que eu acho que é o poder da Hilma é que através das imagens que são tão amplas, né, em significado, que nem a Lu trouxe referências de diferentes regiões, de diferentes tempos, de diferentes eras, porque isso é atemporal. É um fluxo que é renovado e que vai acontecendo. Então, quando você consegue acessar essas imagens, isso realmente causa transformações na forma como a gente entende o nosso fluxo de vida. Isso é que eu acho que é a mágica da Hilma. Isso que a Lu estava falando da cura, do efeito Hilma, né, que ela chama, é essa mágica que a Hilma causa em todos nós. Então, agora, bom, a gente já está chegando no finalzinho. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o fim. A gente já gravou muito conteúdo. A Luciana, essa aula que vocês tiveram aqui, a gente tem mais de 30 horas de conteúdos para se aprofundar. Então, assim, a partir do momento que você se associa à comunidade, você tem muito conteúdo, mas isso não limita a sua capacidade de participar, porque não existe começo nem fim desse aprendizado. Ele é uma coisa que você pode assistir partes diferentes é, em diferentes momentos, reassistir e aquilo vai se transformando. Então, o gostoso é isso, não tem essa pressão de ter que estar acompanhando o que está sendo postado, o que está acontecendo. Vocês podem entrar e assistindo no ritmo de vocês, e conforme for saindo coisas novas, a gente vai avisando. E vai também criando cada vez mais, a gente quer que tenham cada vez mais os nossos pontos de encontro, que é para ter essas trocas. Então, a Cris estava trazendo aqui conteúdos muito legais, tipo, então nesse momento que a gente está vivendo, que na época da Hilma não tinha, que agora tem, o que que é relevante, por que que nesse momento que a gente está vivendo é tão relevante o trabalho da Hilma, e tudo isso vai se somando, a gente, que nem a Lu falou, quando eu organizo as viagens, ela se transforma também, então isso que é o gostoso. Então, calendário, né? A gente sempre divide em 3 pontos, né, no mês, então sempre tem um ponto de vista onde a gente chama convidados para conversar sobre Hilma, ou são integrantes da comunidade ou são convidados externos. Sempre tem, geralmente, um ponto de referência, que é uma aula de estudo sobre uma das séries. Então, a gente vai ter em fevereiro a aula do Tríptico do Altar, que é maravilhoso. E a gente sempre tem um ponto de encontro. E agora a Que é o gente Ligando os Pontos a partir de agora, né? o Ligando os Pontos é uma novidade na comunidade que a gente está integrando, que é trazer conteúdos base de conhecimentos diversos que ligam com
todo o léxico da Hilma. Então, por exemplo, alguém pode vir trazer o conhecimento sobre Cabala que vai complementar a compreensão sobre uma série X da Hilma. Eu vou trazer uma aula sobre simbologia no aspecto mais amplo para que você consiga ligar esses pontos de forma mais fácil. Então, é um pouco isso, E né? também as pessoas da comunidade a gente vai fazer o ponto de encontro, ligando os pontos sobre tudo que foi absorvido. Então, todo mundo está convidado a trazer o seu ponto de vista também, né? Porque no Uma ponto coisa de vista a gente entrevista cientistas, ocultistas e artistas. A gente entrevista gente de todas as três tripés. Então, a gente já entrevistou filósofo, cientista, já entrevistamos o fundador da escola Rosa Cruz, numa das escolas Rosa Cruz, já entrevistamos artistas, já entrevistamos mestres que estavam defendendo teses sobre Hilma. Então, e tem estudante de cabala, tem de tudo, né? E de todas as idades, tem desde um jovem de 20 e poucos anos até uma pessoa mais madura, né? Então, no ponto de vista, a gente sempre vê exatamente o ponto de vista, como que Hilma tocou, como ela impactou a sua vida e onde que ele foi tocado, né? E aí, Gê, continua, porque a gente vai mostrar um vídeo também do Eric F. Clint, que ele gravou um vídeo do Eric F. Clint especialmente para esse encontro, tá, gente? Então, aguenta mais um pouco aí. Então, antes que a gente vá para essa super surpresa, esse é um pouco do nosso calendário do ano. Quer passar, Lu? Pode passar. Vou passar. A gente vai para o grupo de estudos, que vai ser no dia 13. Vai começar no dia 13. O Diários de Musgos, Fungos e Líquens, ele não está muito atualizado no mundo, porque as pessoas compram as imagens, mas ninguém tem o texto que foi carregado junto. E eu tenho esse texto autorizado pela família Clint, ele está traduzido para o português, é um material exclusivo, e nós vamos estudar num grupo de estudos com a Estefânia. A Estefânia entrou e saiu porque ela teve que sair mais cedo. Estefânia, ela estuda a neurociência do olfato e ela trabalha com plantas. Então, ela tem toda uma pesquisa com esse diário dos fungos e musgos há muitos anos, e eu vou entrar com a parte esotérica, vou entrar com a parte da antroposofia, e nós vamos estudar toda a geometria sagrada do diário, junto com os textos inéditos já traduzidos. Então, começa no dia 13, é aberto para quem está na comunidade, para quem não está também, mas tem valores diferenciados. Quem está na comunidade tem um valor bem diferente. É uma quinta por mês, e ao longo daquele mês vocês vão ter os textos para estudar, as imagens para fazer arte meditativa, e a gente vai acompanhar isso dentro de um grupo fechado. Quem quiser, a partir desse momento, a inscrição para quem quiser somar para dentro da comunidade, né? Dentro do meu Só para Instagram deixar lá. claro, só para deixar claro, Sim. é assim, quem tem a comunidade, então tem a assinatura da comunidade, Bueno, tem qué, qué bueno. somente o Siempre, curso de estudos, gracias. somente o grupo de estudos de musgos e líquens, que aí é com a Luciana e com a Estefânia, que aí se for fazer só esse curso é um preço, ou se quiser fazer parte da comunidade e fazer o grupo de estudos tem um valor bem mais baixo. Então, só para Isso. ficar Isso é claro. porque a gente quer, na verdade, o ideal seria que todo mundo pudesse ter assistido todas as aulas, porque já estão disponíveis. Se você entrar hoje na comunidade, você vai ter as 11 aulas, e a 12ª aula, que é o tríptico, ela chega na segunda quinta-feira do mês, né? Na terceira quinta-feira. A segunda quinta-feira é o ponto de vista. Esse mês vai ser com o fundador da loja Rosa Cruz em Campinas. E a terceira semana vem o tríptico do altar, né? Então, quem quiser entrar, quem está aí e se sentiu tocado a estudar conosco, ter acesso a esses conteúdos, vai entrar pela bio, né? Ou mesmo pelo riuma.com.art, né, Carla? Você que está aí, você quer explicar também, não sei, quem tiver Ela dúvida, pode pode mandar lá procurar. no grupo do WhatsApp para todo Ela mundo. vai mandar no grupo. Ah, ela acabou de mandar aqui o link, ó. Tem um link aqui para clicar e vai mandar no grupo também. Tem um cupom de desconto hoje para quem quiser entrar para anuidade,
A palavra-chave é RILMA 2025, mas é RILMA com letra maiúscula. E aí a gente quer mostrar para vocês agora, eu vou descompartilhar a tela, um vídeo que foi gravado pelo Eric F. Clint. Eu quero contextualizar isso também, para vocês saberem por que que Eric e Victor, que estão lá na Suécia, gravaram esse vídeo. Primeiro, porque eles reconhecem a minha pesquisa,